Pronto, começamos. Vocês já conhecem o Leonardo, estamos aqui de novo, e aí a gente vai falar sobre basicamente o pronunciamento do ministro da Saúde que eu acabei de ver, e que quem era da área já meio que estava sabendo desde segunda-feira, você me disse? Foi isso? Sim. Ah, Leonardo, vamos falar sobre essa parte do investimento anunciado, montante anunciado de 1,4 bilhões e abertura, não de concurso, mas de contratação de médicos já e a chegada desses médicos aí no começo de abril, começo final de abril. Como que você vai perceber a chegada desse investimento para você que trabalha no SUS? Como você acha que vai afetar, que recursos a mais isso vai te dar para trabalhar? Esse investimento, na realidade, o foco dele é aumento de leitos prioritários para doenças pulmonares, principalmente. Uhum, E essa uma outra parte do investimento também é para ser feito com a ideia de preparar os hospitais para, se não tiverem leitos, eles tiverem pelo menos o material suficiente, não está sucateado o suficiente, para ter os materiais de qualidade para fazer o tratamento mais rápido, para uhum, abrir mais vagas. uhum, A ideia, o projeto é esse. uhum, E o investimento também que é feito, esse investimento ele vem, é uma troca, na realidade, né, de gastos que gastavam em outras coisas, que trocaram e botaram para o SUS, trocar de um lugar para o outro, né, uhum, alocar o investimento. Por isso que não vai ter tipo um prejuízo pro governo muito grande, na realidade. Não vai uhum, ter. Só achou no lugar que colocou no outro. Então, pro SUS independente da situação, é bom. E outro problema, outra coisa também que esse investimento traz, não é só na chegada de médicos, porque abriram mais vagas de residência. uhum, uhum, Porque, assim, para quem talvez não seja da área médica, a residência é uma prova muito difícil. Então, eu uhum, passei 6 anos na faculdade, fiz a prova do CRM, mas a prova da residência foi a coisa mais difícil que eu vi na minha vida. É muito difícil. E a ideia é ser difícil mesmo. O objetivo é sim, esse. Porque o problema é o quê? As vagas de residência que eles abriram é para áreas específicas. Não é para todas as áreas. Então, é para as áreas de atendimento de medicina do trabalho, de clínico, para essas áreas, para esses tipos de áreas, para continuar. Clínico não uhum, precisa de residência, mas tu pode fazer uma residência na área, por exemplo, de médico clínico de comunidade, por exemplo. uhum, E daí tu vai trabalhar, por exemplo, talvez em postinho ou em UPA, esse tipo de coisa. Tem várias possibilidades de residência dentro da clínica médica, porque tu já sai da faculdade formado em clínico. E essa abertura de novas residências, inclusive para cerca de 470 mil, perdão, 4.700 vagas, é para as capitais. uhum, Quase nenhuma vaga para outras cidades, porque o foco está sendo nas capitais e esse investimento do SUS que está sendo feito não é para todos os lugares, é uhum, só para os lugares onde está tendo epidemia maior. entendi. Então, as pequenas cidades não vão ganhar muita coisa com isso, não vão ganhar praticamente nada. E essas chegadas de médicos é até interessante ver esse tipo de coisa, porque o primeiro comentário que eu ouvi na reunião que teve no SOST, né, que é o sistema de segurança do trabalho que os hospitais têm, é que muita gente ficou preocupada com esses novos médicos virem sem experiência nenhuma, sem saber lidar com nada, e a argumentação que foi dada pelo secretário de saúde daqui é que é exatamente para isso que serve a residência. Uhum, É exatamente para isso. Vai ser colocar pessoas inexperientes, vai acontecer erros, mas é o momento que o governo tem de abrir mais vagas uhum. para usar esse momento para especializar pessoas, aproveitar que o própria Câmara e o Senado estão colocando investimento nisso para Para preparar mais formar pessoas bons para daqui a 10 profissionais. anos ter Aham. muito mais. E tá preparado para lidar com esse tipo de coisa. Cara, eu fiquei impressionado com a apresentação do ministro da Saúde. Embora tenha muita retórica ali, parece ser uma pessoa bastante consistente. A gente está acostumado com um monte de besteira que fala o Bolsonaro, e dá a impressão que ele é pago para falar aquele monte de besteira mesmo, mas que por trás dele ainda tem uma equipe que tem noção, que tem senso da responsabilidade daquilo que envolve. Ele estava falando que ele vai, que assim, não só vai ter essa contratação de médicos, mas que numa segunda onda vai abrir para os internos,
Inclusive, determinadas funções vão ser dadas para internos de primeiro, de segundo ano, enquanto que os quinto e sextonistas eles terão muito mais responsabilidade e trabalharão numa... Então ele tem noção de como é que ele acha que os leitos vão ficar em determinado momento. E aí cogita-se até a utilização dos cubanos para alguns pontos específicos, alguns casos específicos. Não sei o que você pensa sobre isso. Eu até peguei aqui, consegui abrir pelo celular aqui os dados que mandaram, né, para como é que vai ficar. E na realidade deram uma prorrogação hoje para até dia 23. Então não é mais 460 mil vagas, 4.600 vagas, 5.811 vagas. 44% vai ficar para as capitais. E o que sobrar vai ficar para, por exemplo, 11% vai ficar em municípios de perfil 1, que são os municípios ao redor das capitais, porque a gente está separando em perfis, para ter o controle estatístico de epidemia. O perfil 3 são capitais que têm transmissão comunitária. O perfil 1 é a capital, as cidades ao redor da capital, que ainda não tem essa transmissão, mas é potencial. E o perfil 2 são municípios que ainda tem casos, 1 ou 2 confirmados, mas não tem nada local. Tem possibilidade, mas é muito, muito baixa. E o que sobrar, que é em torno de 6%, vai ficar para as regiões de extrema pobreza, que são cidades que não tem hospital, por exemplo. Só tem UPA e posto de saúde. Porque e nesse lugar que provavelmente eles vão colocar os médicos cubanos. Provavelmente, eu acredito. Não tem nada dizendo que vai, mas é muito provável. O que vai acontecer é muito provável. Também concordo. E esse investimento, essa contratação, só essa contratação desses médicos é 1,2 bilhões, né? Só essa contratação. Agora, outra coisa que me empolgou demais e que eu acho que já não é tua especialidade, ele estava falando dos planos complementares, aí ele está falando dos planos de saúde privados. Em 2003, se não me engano, começou a se cogitar essa ideia de um fundo garantidor. É como se os planos de saúde eles tivessem que ter um percentual direcionado a um fundo garantidor de crédito para que, no eventual caso deles quebrarem, os contratantes desses planos de saúde não ficassem desassistidos e esse dinheiro pudesse ser usado para recuperar a estrutura que foi criada ali. De acordo com o pronunciamento do ministro, esse dinheiro nunca foi usado porque a burocracia envolvida para que eles conseguissem sacar e utilizar esse dinheiro era tão grande que nunca ninguém mexeu por nunca ter precisado. E aí, não sei como é que a gente vai descobrir se isso é verdade ou não, mas ele falou que esse fundo garantidor está na ordem de 53 bilhões e que eles liberaram 10 milhões de imediato, sem justificativa nenhuma, para que esses planos já começassem a investir naquilo que é necessário para a preparação para o tratamento do coronavírus. Bom, eu não sei dizer se 10 milhões é pouco, eu não sei dizer o quanto 53 10 bilhões no caso. Hã? 10 bilhões no caso? Não, eles falaram 10 milhões, e isso eu achei estranho, porque de um fundo de 53 bi liberar 10 milhões, pra mim isso não é uma coisa que não dá pra nada. Essa parte da eleição dos 10 milhões eu não tava sabendo, mas o fundo garantidor dos 54, isso é comentado. Na verdade não é a primeira vez que comentam disso. A primeira vez que teve o primeiro comentário foi naquela pequena epidemia que teve de febre amarela. Primeira vez, mas isso, como é uma parte de orçamento congelado, isso depende de Congresso. E talvez então, agora seja uma emergência digna do Congresso tomar uma atitude para que isso seja levantado. Cara, me bateu uma alegria, um alívio, assim, de perceber que assim, esse tipo de cataclismo, né? Ele meio que é previsto e que coisas são pensadas para atividades emergenciais como a gente está vivendo agora. E aqui cabe muita prudência, porque é engraçado como as pessoas elas continuam polarizadas. Eu acho que agora a gente está vivendo no Brasil e no mundo a oportunidade de a gente finalmente se ver como uma nação, já que está todo mundo lutando a mesma batalha.
Mas as pessoas elas continuam insistindo em polarizar as coisas e parece que determinado partido quer que o SUS seja uma merda, mesmo para ele poder reclamar do presidente ou de alguém. Enquanto que outros querem que o plano de saúde privado seja uma bosta para provar o quanto o SUS é bom. E na verdade a gente deveria estar, ao invés de tentando provar quem que não presta, tentar mostrar o que dá para fazer. E agora a gente está tendo um investimento razoável, talvez prudente por parte do governo numa fase inicial, e ainda sem mexer no teto de gastos aí, eu não sei se esse 1 Não, bi não, já está esse previsto. tipo de coisa já foi votado, tanto nas duas casas já foi votado, já foi liberado, porque tem uma medida que o teto de gastos, em casos excepcionais, por exemplo, epidemias, eles podem sair fora dessa regra nessa situação. Sem que eles então, incorram o governo em responsabilidade ele consegue fiscal. não quebrar o teto. Sim. Então esse 1.4 forma... bi ele já não entra, esse 1.4 bi ele já não entra no teto, né? Sim, não entra. Excelente. Então, esse tipo de coisa é um caso específico. Tem outros casos, por exemplo, guerra, esse tipo de coisa. Então, isso não entra, inclusive já foi votado faz uns 4 dias, se não me engano. Foi votado, foi liberado esse tipo de coisa. Vai vir mais investimentos do que isso, se não acontecer essa liberação de 50 bi. Se tivesse 50 bi, eu acredito, não vi informações sobre isso. Eu não tô conseguindo acompanhar tanto sobre a parte fiscal, não tô conseguindo. Eu tô tendo que focar em outras partes, a parte mais clínica. Principalmente com a medicação sendo usada agora também, me tomou bastante tempo. Que provavelmente talvez seja uma medicação similar que talvez traga cura. Não é, tem uns outros poréns dentro disso daí. E a interação com o ibuprofeno, no meio desse descobrimento sobre o coronavírus. E, então não estou sabendo muito da parte fiscal, só o que é comentado no hospital para mudar protocolos do hospital. E, inclusive essa mudança que tinha comentado mais cedo, sobre que o ministro deu a carta branca para os próprios locais, para as próprias secretarias, fazer seu próprio protocolo de prevenção e de cuidado e do como vão fazer a sinalização de problemas para o estado e como fazer a notificação. Por que isso é tão importante? Essa foi outra coisa que me deixou feliz pra caramba quando eu tava assistindo lá o Isso é importantíssimo porque tá seguindo o exemplo que a Coreia do Sul fez. A Coreia do Sul, o governo federal, desde o primeiro dia, ele só noticia o que as prefeituras locais fazem de... eles mandam a informação da prefeitura pro governo federal. Que o governo federal só, mais ou menos assim, ó, carta branca pra vocês fazer isso, que vocês quiserem. Não tem como a gente, como governo federal, que 50 pessoas decidir o que cada cidade vai fazer. Porque a gente não tem conhecimento para fazer esse tipo de coisa. Então é mais fácil em locais menores, porque tu consegue mais informação mais rápido e mais confiável do que uma pessoa que mora em outro estado decidir o que vai fazer nessa cidade com 2 mil habitantes. Sim, cara, que delícia foi isso, porque assim, a gente vai mandar médico, então é como se os próprios locais, de acordo com os recursos que ele tem, por exemplo, eu tô aqui em Aracaju, aí você tem uma OBS que tem um espaço físico considerável e que tem um espaço viável para a construção de alguma coisa, então ele pode construir mais salas de atendimento, mais leitos e trabalhar durante o dia. Uma outra unidade que não tivesse tanto espaço livre e explorável ali, ela poderia contratar mais médicos com os recursos que ela está recebendo e fazer com que a unidade funcionasse 24 horas, por exemplo. E ela pode pensar soluções de forma livre com os recursos que ela tem. É horrível quando você chega na UBS e eles têm um recurso e eles falam, não, mas isso a gente não pode fazer porque está fora do protocolo. Então, a gente critica muito, a gente critica pesado o governo quando eles fazem merda, mas assim, quando toma uma atitude que pode salvar a vida de muita gente e otimizar a utilização dos recursos, a gente tem que elogiar também, independente de quem a gente gosta e de quem a gente vote. Né? Pode falar, essa notificação sendo feita localmente é mais barato também. É muito, muito mais barato. Porque o que o governo acabou fazendo, inclusive, usando muito parecido às ideias da Coreia do Sul. Lembrando, a Coreia do Sul é um país menor, tem menos população, é um país que já está em desenvolvimento estrutural melhor. Também isso colabora muito. Só que mesmo assim, a ideia é muito boa por ser a ideia é boa por si só.
Inclusive, tanto que o Brasil está tentando fazer algo parecido dentro das suas medidas possíveis. Por exemplo, a Coreia do Sul também abriu vagas de novos médicos, enfermeiros. Inclusive, as aulas de faculdades todas foram paradas também, que nem aqui. Só que a diferença é que as aulas de quem faz enfermagem e medicina na Coreia do Sul continuou como estagiário. Para poder fazer o atendimento de coisas mais básicas, de primeiros socorros, a parte burocrática, esse tipo de coisa, e deixar a parte clínica já preparada, já prontinho, por médico já formado e enfermeiro já formado fazer os primeiros socorros, fazer o diagnóstico, esse tipo de coisa. Aqui aconteceu a mesma coisa. Aqui quem faz medicina e enfermagem continua tendo estágio normal, não parou. Não fiquei sabendo se algum lugar parou, mas aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, todos os lugares continuam a mesma coisa. São Paulo também continuou, inclusive, tu tinha alguns lugares liberavam para os médicos fazer de 2 até 3 plantões semanais. Agora tu pode fazer 4, por exemplo, para conseguir abrir mais horas de trabalho dentro da carteira de trabalho mínima, para conseguir atender mais pessoas. E o médico vai ganhar mais por causa disso, vai ser remunerado mais por causa disso. Não é necessariamente obrigado, mas é uma possibilidade a mais. A maioria das pessoas aceitam fazer esse tipo de coisa. Até pela questão de momento, não, a gente tem que fazer, porque não vai ter outro que vai fazer, e assim vai indo. Eu não vi ninguém no hospital recusar plantão. Não vi. Todo mundo continuando fazendo. Eu, por exemplo, de sexta até segunda, eu fiz 49 horas corridas, eu acho, mais ou menos. Então, eu tenho medo de escutar situação isso. Que não tem. Mas... situação que não tem como evitar. Então, esse tipo de coisa é muito importante. Informação. Aqui no Brasil não fizeram isso. Seria interessante fazer também. Mas aí depende muito de como o Ministério vai lidar com isso. Talvez acho que também o Brasil fica difícil pelo tamanho que é o Brasil. Mas a Coreia do Sul está usando um aplicativo para fazer notificação. É assustador. E assim, a China também, nesse negócio deles terem pontos sociais, eles abrirem mão da privacidade, se tornarem completamente rastreáveis, tem desvantagens. Acho que custa a liberdade individual de cada um e a privacidade de cada um, mas tem os seus pontos positivos em situações como essa. Mas eu acho que se a gente enveredar... Cara, é tão gostoso conversar com você que se a gente enveredar no assunto desse, a gente não volta mais. Tem mais 2 pontos aqui que eu quero tratar rápido. O primeiro é mais uma observação mesmo, que é o poder da demanda. Eu achei muito legal assim, o quanto as encomendas, as compras já foram feitas para abastecimento de produtos de necessidade, como álcool gel, máscara e todas as utilidades ali que você precisa no tratamento, e o quanto esse poder da demanda também ela afeta o nosso próprio mercado interno. Você tem aí a Ambev fazendo álcool gel para abastecer o mercado interno, e o quanto eu quero que aquela galera que acumulou milhares de unidades para vender mais caro, o quanto eu quero que essa galera se ferre no mercado. Mas assim, o poder da demanda também faz com que a gente encontre soluções práticas e rápidas para os problemas que a gente tem, e isso nos dá também um pouco de otimismo. Os jornais, eles ganham causando caos, porque é o caos que faz você assistir a matéria inteira, ver os patrocinadores, para que as emissoras possam pagar os boletos delas. Então parece que nessas horas as boas notícias elas são minimizadas. Eu não estou querendo ser otimista ao ponto de ser cego, né? Ao ponto de ser tonto. Em japonês a palavra para otimista, que é amai, ela também é inocente, é meio cabaça, assim, uma pessoa que é inconsequente. Eu não quero ser essa pessoa, mas eu estou tentando salientar os pontos bons disso, e muitos dos problemas que estão nos desesperando agora, eles podem ser solucionados de uma maneira muito fácil. Agora, um ponto que eu preciso de você para falar é se você sabe algo sobre a compra do serviço, digamos assim, de instalação de leitos que vem de fora. Você escutou alguma coisa a respeito disso? Instalação de leitos em massa, como se você tivesse uma empresa especializada nisso para entregar isso? Você escutou alguma coisa a respeito? Normalmente, os leitos de hospitais... É comprado o maquinário, e a própria administração do hospital, que tem uma empresa terceirizada que faz a montagem, e também quando precisa de uma reparação, conserto, é também essa empresa terceirizada que faz. Isso não mudou, continua sendo feita. A diferença é que as empresas terceirizadas normalmente têm outros trabalhos junto, deram foco pro SUS. O acordo foi feito para ser pro SUS. Então, pequenas clínicas privadas, por exemplo, de outras coisas, por exemplo, clínica de estética, por exemplo,
E, então foram deixadas mais de lado para essas empresas terceirizadas fazerem esse tipo de trabalho para o SUS. Porque quanto mais tu usa, mais tu desgasta as coisas, né? Isso é uma coisa óbvia de acontecer. E essa compra de leitos, aqui no Brasil não tem muito esse problema. Tudo bem, o hospital privado realmente é assim que funciona. Não tem muito o que fazer e, inclusive, isso tende a aumentar de preço. Por causa, quanto mais demanda, mais demanda, o preço sobe. Normal acontecer esse tipo de coisa. E as coisas não são baratas. Por exemplo, um leito no hospital privado vale o mesmo do SUS. Só que a diferença é que tu não paga. Não vai pagar... Quantas pessoas têm condição de pagar 10 mil reais por dia? Mas no SUS vale a mesma coisa. O preço é o mesmo. Uma coisa que me deixou feliz foi, assim, a prudência na hora, porque, assim, a gente está num país em que as licitações são fajutas e ganha-se o cara da Odebrecht lá. E pela primeira vez, talvez eu tenha gostado tanto da eloquência do ministro lá, que eu esteja me deixando levar. Mas ele tem uma prudência muito grande. A gente está comprando de uma empresa estrangeira e a gente está comprando numa pequena unidade, em pequena quantidade, só que espalhado, porque a gente quer ver se eles têm capacidade e têm potencial para entregar aquilo que eles estão prometendo. E aí eles fizeram umas compras em pequena medida para a região norte do Brasil e eles querem saber se eles entregam com a qualidade que é prometida e aí assim a gente não vai ser a China ao ponto de construir um hospital em 10 dias, mas a gente vai conseguir atendimento emergencial para quem precisa realmente nas regiões de maior demanda. Você acha que com o investimento devido a criação de leitos assim, ela pode ser rápida da maneira que a demanda vai exigir? Não acho que seja viável, não. Não, espera. Porque... Você não acha que seja viável? Não acho que seja viável. Não acho que... Não é questão de quanto mais dinheiro, mais leito, mais... Não é bem assim. Porque tem uma questão de tempo que as coisas demoram para fazer. Pode fazer um leito, por exemplo, em um dia. Só que se tu tem 100 casos por dia, ainda continua inviável. Continua inviável. Não, tanto que nos Estados Unidos tem certas pessoas que estão querendo fazer estoques de cilindros de oxigênio, esse tipo de coisa, para deixar em casa. As próprias empresas decidiram não vender. As próprias empresas. Eles falaram sobre iniciativa do governo de começar a produzir esse tipo de coisa, mas aí acho que já envereda numa coisa que demora para se provar e tal. E cara, eu tô cortando seu... Eu te fiz uma pergunta, não tô deixando você responder porque minha cabeça tá passando muito rápido. Não, eu quero que você conclua essa tua... O que você estava pensando, me desculpa te interromper. As próprias empresas estão tomando decisões de não vender esse tipo de coisa por causa de histeria, falta de necessidade e dando prioridade para o que deveria ser feito, que são hospitais ou clínicas privadas também que necessitam desse tipo de coisa, estão aumentando a própria demanda está sendo aumentada. Então, a indústria do capitalismo tem a sua contramedida ali. Não é tão assim, oferta e demanda a qualquer custo. Não é esse tipo de coisa. Os próprios aplicativos também de celular, por exemplo, para entrega de comida, para as pessoas não precisarem sair de casa, os próprios aplicativos estão dando desconto, estão dando ofertas, estão orientando os seus próprios funcionários do que fazer, por exemplo, o Uber Eats, por exemplo, tá dizendo assim, se por acaso a entrega for feita e for deixado, por exemplo, na porta de um prédio e as maquinazinhas, de preferência, se fazer o pagamento direto sem precisar de fazer máquina de cartão, tá tendo desconto. Você não ganha 5 ou 10%. Só por causa disso. Para evitar o contato da maquinazinha de cartão, esse tipo de coisa. Sensacional. Então, esse tipo de coisa isso as pessoas às vezes não lembram, mas isso ajuda bastante. E é uma iniciativa que vai ter o valor reconhecido posteriormente, né? E as pessoas elas ganham pontos e é um investimento sensacional que dá retorno para o Uber Eats, dá retorno para a população e vai conscientizando a população da importância dessas medidas. Eu acho que isso é sensacional. Eu queria muito poder estender, não posso mais, eu quero encerrar só com uma ideia. Eu acho que assim, na nossa história a gente sempre careceu muito de alguma coisa que fizesse a gente ter um sentimento de unidade.
Porque, assim, nós, no Brasil, a gente nunca teve muito pertencimento, né? Era sempre imigrante daqui, imigrante dali, imigrante de lá, classe social X, Y, partido X, Y. E agora, talvez esse seja um evento, não que eu esteja feliz com isso tudo acontecendo, é claro que não, mas agora que está acontecendo, eu estou vendo uma oportunidade da gente finalmente se ver como uma nação e começar a perceber que a gente está tudo do mesmo lado. E quando você compra todo o álcool gel e quando você deixa o seu vizinho sem, o seu vizinho ele pode passar a ser vetor para infectar alguém que você ama e você pode vir a perder alguém da sua família. Então, o quanto apontar o que o outro está fazendo de errado e o que ele poderia fazer melhor poderia fazer com que a gente evoluísse como sociedade, né? Alertar as pessoas em relação ao comportamento de risco que elas estão tendo e principalmente agora aceitar essas correções e essas observações como zelo da parte do outro e como prova de amor e não prova de intromissão, né? Intromissão. Cara, mais uma vez, obrigado. Eu fico muito feliz de poder contar com você, porque assim, eu saio pensando um monte de coisa e eu tenho muito medo de pensar coisa errada e falar besteira e ser muito responsável por isso. Escutar, assim, um amigo e um médico validando alguma das coisas que eu penso e me corrigindo em outras me deixa muito mais tranquilo para publicar esse tipo de conteúdo. Obrigado mesmo. Bem, eu que agradeço mais uma vez a sua atenção e qualquer coisa estou disponível para tirar dúvidas, esse tipo de coisa. Cara, muito obrigado, valeu.